Opa pessoal, tudo bem? Primeiro vídeo do ano, então primeiramente feliz ano novo para todo mundo, que seja um ano profissionalmente excelente para todos nós. Também gostaria de agradecer o feedback positivo que o pessoal está deixando aí no YouTube, no Google+. Em caso de dúvidas, sugestões, por favor, sintam-se à vontade para entrar em contato comigo. E se vocês curtirem os vídeos, eu peço que vocês compartilhem aí com a sua rede de contato para a gente poder espalhar esse conhecimento para outras pessoas também, legal? E o nosso tutorial de hoje será sobre transmissão de dados em rede usando o Volley, tá? O Android SDK, pessoal, ele possui uma classe chamada Async Task, uma classe nativa, tá? Que possui suporte a fazer requisições de rede. Existem várias bibliotecas alternativas que se propõem a otimizar alguns aspectos de requisição de dados via rede, tá? O Volley é um deles, não é um projeto novo, ele foi apresentado no Google I/O do ano retrasado, mas o projeto está sendo mantido. Nesta página de desenvolvedores do Google existem algumas informações sobre o projeto Volley, tá? Então, por exemplo, aqui estão alguns benefícios, como o agendamento automático de requisições, suporte a múltiplas conexões, tá? Parte de armazenar dados em disco e fazer o cacheamento desses dados, priorização, cancelamento das requisições. Então, você fez uma requisição e imediatamente depois o seu usuário saiu do aplicativo, você precisa cancelar essa requisição que foi feita antes que ela obtenha uma resposta, e por aí vai. Então, existem várias lições aqui, vale a pena dar uma olhada. O que a gente vai aprender hoje é fazer uma simples requisição, tá? Mas o framework está muito além desse pequeno vídeo que nós estamos gravando hoje. Então, isso aqui é só um pontapé inicial. E espero que ajudem vocês aí a fazerem requisições simples. Às vezes a gente precisa apenas de requisições simples. Ele tende a ter um código mais simples do que a classe nativa, a Async Task. Pessoal, então aqui é a página do GitHub do projeto Volley. Então ele é open source, está tudo disponível aí para vocês darem uma olhada para quem se interesse, né? Aqui na documentação do GitHub tem como a gente pode fazer a instalação dessa biblioteca usando o Grail, tá? Então eu vou copiar essa linha. Vou aqui num projeto que eu já tenho, tá? Para ganhar tempo, já fiz um projetinho aqui. O que esse projeto faz? Tá bem simples, tá? Eu tenho aqui um arquivo de layout que tem um botão que a gente vai obter uma cotação de uma moeda e ele tem um text view. Quando eu clico nesse botão, a gente chama um método chamado obter cotação. E aí este método obter cotação seta aqui um texto para um text view. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Tenho aqui o meu emulador, está bem simples, cliquei aqui, mostrou o texto que está aqui. Então a gente vai primeiro instalar essa biblioteca. Então eu vou até o meu arquivo build.grail e lá na seção de dependências eu vou colar aquele texto que eu copiei da documentação do GitHub. Vou fazer a sincronização, ele já vai baixar as dependências, né? Vai baixar a biblioteca. Beleza, rapidão, e agora já tem a biblioteca disponível para a gente começar a trabalhar. Pessoal, para obter uma cotação, a gente vai utilizar este serviço aqui. Notem que a gente tem dois parâmetros aqui, tá? A moeda de origem, então a gente está convertendo de dólares americanos para real. Então a gente chama esse serviço, vocês podem testar ele no browser mesmo, no navegador, e a resposta vai ser um JSON que tem uma propriedade chamada to, tá? Que é a moeda de destino, a moeda de origem e a conversão, tá? Então aqui $1 americano equivale a 2,69 reais. Então é este serviço que a gente vai utilizar para obter a cotação, somente a título de exemplo aí. Voltando aqui para o meu Android Studio, eu vou lá na minha classe MyActivity, tá? No método obter cotação, que é o método que será disparado quando o botão for clicado, né? Isso aqui era só um exemplo, eu vou apagar isso daqui. E aí a gente vai fazer uma requisição. E a gente vai utilizar uma classe chamada JSON Object Request, tá? Isso daqui já é uma classe do projeto Volley, beleza? Então aqui eu vou chamar este objeto de requisição e eu vou instanciar ele. Então ele é igual a um new JSON Object Request. E aí tem alguns parâmetros, tá? Existem dois construtores, a gente vai utilizar este construtor de cima aqui.
Então a gente precisa primeiro passar um inteiro, se a gente olhar na documentação, é o tipo da requisição, tá? A gente pode fazer, por exemplo, essa requisição via GET. Então isso daqui é uma requisição via GET, a gente está utilizando no próprio browser, tá? Ou via POST. No nosso caso, a gente vai utilizar via GET mesmo. Então vamos voltar aqui e aí a gente precisa passar aqui o request.method. Aí a gente tem o delete, o get, né? O post, o put. A gente vai utilizar o get. O segundo parâmetro, pessoal, é a URL, tá? É onde a gente vai se conectar. Então eu vou copiar aqui essa URL, vou declarar aqui uma constante, né? Então pode ser uma constante privada, vai ficar só nessa classe mesmo. Static final URL é igual. Vou colar aqui essa constante. Claro que está fixo aqui, né, a moeda de origem e a moeda de destino, tá? É claro que um aplicativo normalmente ia ter uma interface para o usuário escolher, né, para qual moeda ele quer fazer a conversão. Aqui é somente um exemplo, a gente não precisa se preocupar com isso, tá? Aqui faltou o tipo, né? Isso aqui é do tipo string. String com S maiúsculo. Então aqui eu preciso passar a URL que eu vou me conectar. Então a própria constante que a gente já declarou ali em cima, tá? Deixa eu quebrar isso daqui para ficar mais fácil a visualização para vocês. Então aqui está o primeiro parâmetro, aqui está o segundo parâmetro. Agora seria um parâmetro que a gente passaria para enviar dados para essa requisição. Então é um JSON Object. Tá? Nesse caso, a gente não vai passar nenhum dado para a requisição. Por quê? Porque os parâmetros já estão na própria URL. A gente está fazendo isso via GET. Então, eu posso simplesmente aqui passar nulo. Agora, a gente precisa implementar dois listeners. Um listener que será executado quando a requisição se retornar com sucesso. E um outro listener que será executado quando houver ocasionalmente algum erro nessa conexão. Então agora vamos implementar o listener, tá, pessoal? Se tiver em dúvida, é só dar um Ctrl Shift espaço que o Android Studio completa pra gente. Então a gente precisa aqui, ó, criar um listener, vamos lá. New response.listener. Precisa ter um tipo aqui, JSON Object, tá? Vai ser retornado um JSON. E aí a minha classe começa aqui e termina aqui. E aí a gente precisa implementar um outro listener. Então é um new response. Aqui, ó, ele já trouxe pra gente response.errorListener. Então ele já até implementou, né, um método abstrato, né? Aqui eu não usei a parte de autocompletar, então vou ter que dar um Alt Enter e implementar o método onResponse. Beleza, o meu objeto ele começa aqui e termina aqui. Então aqui eu dou um ponto final. Pessoal, então aqui, ó, é o método que será executado quando a requisição retornar com sucesso. E aqui é onde a gente pode tratar esse erro, o método que será executado quando houver algum erro. Antes da gente começar a implementar o que vai ser executado dentro desses métodos aqui, a gente tem que entender que aqui a gente só criou um objeto do tipo JSON Object Request chamado requisição. E esse objeto ficou na memória. Então, se a gente executar isso daqui, não vai acontecer nada. Ele só vai instanciar um objeto em memória. Tá? O que a gente precisa fazer é colocar esse objeto requisição numa fila de execução. Tá? Então, primeiro a gente vai obter essa fila. Então, a gente obtém através da classe volley, tem um método aqui, new request queue, passando como parâmetro o contexto, que é a nossa classe aqui, nossa classe myActivity. Então, por isso que eu estou colocando aqui o this. Então, a gente obteve a fila e aqui a gente tem a requisição. Agora, a gente precisa colocar a requisição na fila. Então, fila, eu vou adicionar aqui, vou adicionar quem? A minha requisição. Aí o próprio framework vai gerenciar isso daí e vai disparar essa requisição. Bom, agora a gente tem que obter estes dados aqui, que são retornados pela requisição. Aqui já está uma das vantagens do framework Volley, que ele vai retornar para a gente aqui um objeto que já é do tipo JSON.
A gente tem outros tipos de requisição, por exemplo, você tem a string request para retornar uma string, mas no caso aqui, como eu tenho um serviço que retorna um JSON, eu já posso utilizar um JSON Object Request para ele já me retornar aqui o objeto em si. E aí eu não preciso nem pegar uma string, fazer o parse para converter isso para um JSON, aqui eu já tenho o objeto. Então eu posso aqui, eu vou só fazer um teste, né? Eu vou ver se esse objeto retornado tem uma propriedade chamada rate, e se tiver, aí a gente vai mostrar então a taxa. Então aqui eu vou perguntar aqui se o meu objeto response tem, né, has uma propriedade. Qual a propriedade? Rate. Se tiver, a gente vai colocar lá na cotação, no text view da cotação, qual que é a cotação. Se não tiver, a gente vai colocar aqui, ó, tv cotação.setText. Não foi possível obter a cotação, né? Aqui a parte de erro, tá? Então se acontecer algum erro também, eu vou até copiar isso daqui. A gente também exibe que não foi possível exibir a cotação. Agora, se a resposta, se esse objeto que veio retornado, se esse objeto retornado tem uma propriedade chamada rate, a gente vai ler essa propriedade e vai colocar aqui no text view. Então eu vou obter aqui numa variável, tá? Poderia fazer tudo isso direto, mas só para facilitar a compreensão, eu vou jogar aqui numa variável double chamada rate, tá? O retorno do método do objeto response.getDouble, passando como parâmetro o nome da propriedade, então rate. Isso daqui vai ser retornado, o valor então da propriedade rate vai ser retornado para dentro dessa variável rate, só que pode ocorrer uma exceção, então a gente tem que aqui dar um Alt Enter, ele vai colocar o try catch. Agora o nosso bloco está protegido, então se acontecer alguma coisa, algum problema, então a gente pode também colocar aqui que não foi possível obter a cotação. Só que se foi possível obter a cotação, então a gente continua aqui dentro do bloco try, e aí eu vou fazer o seguinte, ó, tv cotação.setText, eu vou formatar aqui então uma string.format, e eu vou passar aí então, vou colocar dólar americano, né? Claro que no aplicativo real isso aqui não estaria fixo, essas coisas, né? Mas só a título de exemplo, então $1 americano é igual a alguma coisa, então eu vou limitar as duas casas decimais, tá? É igual a alguma coisa em reais aqui, tá? Sendo que essa alguma coisa aí é a minha variável rate. Pessoal, para a gente finalizar o nosso projeto, ainda falta adicionar uma permissão de conexão com a internet, né? Porque senão a gente vai tomar uma exceção aqui. Então eu vou lá no meu arquivo de manifesto, no arquivo Android Manifest, tá? E antes da tag application, eu vou abrir aqui uma tag, é uma permissão de uso, tá aqui já, ó, uses permission, tá? E ele já completa pra gente aqui, ele já traz algumas permissões que a gente tem. A de internet, eu vou fechar a tag aqui e agora a gente já está pronto para testar nossa aplicação. Então vamos executar aqui. Vou abrir meu emulador aqui. Já veio o projeto, vou clicar no botão e aí ele já trouxe que $1 americano é igual a 2,70, né? Na verdade aqui ele arredondou, na verdade ele está retornando 2,69 aqui, a gente fez o arredondamento para duas casas decimais. Pessoal, no vídeo anterior a gente trabalhou um pouco a questão de UI e UX, né? Então eu mostrei para vocês uma página no GitHub onde tem uma lista de várias bibliotecas já catalogadas por funcionalidade, né? Lá tem um link também para as Core Libraries, então vale a pena aqui dar uma olhada. A gente tem, por exemplo, na categoria de Networking, ó, outras bibliotecas além do Volley, tá? Tem outras bibliotecas muito utilizadas, ó. A parte para fazer requisição, mas para trabalhar com imagens, tá? O Volley também faz isso, a gente tem o Universal Image Loader, o Picasso, parte de câmera, JSON, então também vale a pena dar uma olhada aí. Pessoal, é isso aí. No vídeo de hoje nós aprendemos a fazer requisições HTTP utilizando a biblioteca Volley.
Mais uma vez eu agradeço o feedback positivo de vocês. Sintam-se à vontade para comentar, para curtir, né? Se caso vocês gostarem do vídeo, por favor, compartilhem para que possivelmente ele possa ajudar outros desenvolvedores. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais.